Olá, eu sou Carol Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. Se você tem o hábito de jogar qualquer jogo online, qualquer um mesmo, desde a batalha naval online mais simplesinha, passando pelos joguinhos que tem na Play Store da Google, você está sujeito a ser banido a qualquer momento, mesmo que tenha cumprido todas as regras do jogo. Hoje você vai saber o que causa o banimento, como eles acontecem e quais os direitos que você tem caso você seja banido e não tenha feito nada de errado. Para começar, todos os jogadores online são considerados consumidores. Por isso, as empresas desenvolvedoras de jogos estão sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor. É claro que se o jogador burlar as regras, trapacear, ele vai ser banido. Mas mesmo assim, ele pode ter alguns direitos que as próprias desenvolvedoras ignoram e também o próprio jogador acaba saindo no prejuízo por conta disso. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, assegura que todas as informações dos produtos devem ser adequadas e claras. Não podem deixar margem a nenhum tipo de dúvida para o consumidor. Esse mesmo artigo veda qualquer cláusula abusiva, que no caso do jogador online, ele só vai perceber que foi banido quando ele não consegue ter acesso mais à conta dele. E não tem nenhuma justificativa, ninguém explica o porquê, o que aconteceu e ele fica a ver navios. O Código de Defesa do Consumidor, nesse mesmo artigo, também assegura que todos podem recorrer aos órgãos administrativos, que no caso aqui seria o PROCON, por exemplo, e também ao Poder Judiciário para eventuais ressarcimentos de prejuízos que tenham ocorrido. Agora eu vou contar aqui uma parte muito interessante para quem foi banido nos jogos. Como nesse tipo de jogo o desenvolvedor dá o banimento e não justifica, o consumidor, no caso que é o jogador, é considerado pela lei a parte hipossuficiente da relação de consumo, porque ela não tem acesso às informações ali de que ela precisaria, ela não sabe, ela fica lá com cara de ponto de interrogação sem saber o que aconteceu com ela. Nesse caso, por ser considerado hipossuficiente, o juiz inverte o ônus da prova. Isso significa que o desenvolvedor do jogo é ele que tem que provar que você utilizou algum bot ou algum meio fraudulento. Não é você que tem que provar que não usou. Porque é ele lá, dentro do sistema dele ali, que tem essas informações. Muitos banimentos são causados injustamente. Porque o que acontece? Dentro do sistema dos jogos lá dos desenvolvedores, tem um algoritmo ali e ele é programado com certas informações. Por exemplo, alguém pode chegar e programar e falar assim: se o jogador ficar logado por mais de 5 horas seguidas, isso significa que não é uma pessoa, que é um robô. O que, na maioria dos casos, não é verdade. Porque quem joga sabe. A gente fica ali, esquece o tempo, quando vê, passa o dia inteiro e na cabeça da gente passou 1, 2 horinhas, só quando a gente vê passou 10 horas que a gente está jogando. Então, nesse caso, esse algoritmo pega essa pessoa que ficou logada muito tempo e já aplica automaticamente o banimento, porque ele entende ali que não é uma pessoa, que é um robô. E isso é injusto. No ano de 2015, teve um jogador que foi banido do WoW porque ele passou 10 horas logado. Aí esse algoritmo entendeu que ali não era uma pessoa, que era um robozinho, que era um bot. Aí o próprio sistema lá automaticamente foi lá e baniu esse rapaz do jogo. Não deu direito dele se defender, não deu satisfação, não aconteceu nada. Ele simplesmente foi lá e perdeu a conta. Esse rapaz, por ter sido prejudicado, acionou judicialmente a Blizzard e ele disse que era ele mesmo que estava jogando ali, que ele tinha esse hábito, que ele não passou a conta dele para ninguém, não passou senha para ninguém, que ele não tinha bot, que ele não tinha nada. E a Blizzard não conseguiu provar que era um robô que estava ali, porque essa punição que ele sofreu não passou por nenhum ser humano, foi tudo um computador que fez. Aí, nesse caso, esse rapaz teve a conta dele restituída e ainda recebeu R$ 5.000 de indenização por danos morais. Em compensação, teve um outro jogador, esse de Free Fire,
que também ingressou com uma ação judicial porque foi banido do jogo. Só que nesse caso, a Garena, que é a desenvolvedora, conseguiu provar de que realmente ele estava utilizando um bot ali. Então, como ele estava realmente burlando as regras do jogo, ele continuou banido e perdeu a conta dele. Mesmo assim, há vários julgados dos nossos tribunais que dizem o seguinte: se a pessoa foi banida porque burlou as regras, mas de alguma forma ela gastou dinheiro real ali, dinheiro mesmo, comprando item de jogo, comprando arma, comprando joia, comprando qualquer tipo de coisa, que esse banimento não pode incluir as coisas que ela comprou ali com o dinheiro, que então a empresa teria que ressarcir os itens que a pessoa comprou, porque se a pessoa quiser recomeçar o jogo do zero, ela tem sim o direito de pegar os itens que ela gastou ali com dinheiro, porque isso não foi roubado, comprou. E olha, as pessoas gastam muito dinheiro comprando item em jogo, mas é muito dinheiro mesmo. Então imagina se ela perde a conta, é banida, e ela perde aquele dinheiro todo ali que ela gastou comprando os itens, né? Não é justo, né? Outra coisa muito importante aqui para você saber também é o seguinte: as regras do jogo, né, aqueles termos do jogo, vivem sendo atualizados. Se deixar, eles atualizam todas as semanas. Se por acaso alguma coisa passou a ser proibida e você fez essa coisa antes dessa atualização, você não pode ser punido por isso, porque essa punição é retroativa. Aí você também tem o direito de ingressar com uma ação, de reclamar, de pegar sua conta de volta. Eles só podem punir quem burlar aquela regra nova dali para frente e não dali para trás. E isso é para qualquer coisa na vida, tá? A lei só vai retroagir se for para beneficiar a pessoa, nunca para prejudicar. Por isso, se você sofreu alguma punição, algum banimento, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o suporte do jogo, de preferência por e-mail ou algum outro meio que você tenha, como deixar documentado ali para depois servir de prova para você. Se eles te falarem por que você foi banido, você vai olhar lá nos termos do jogo e vai ver se realmente aquilo ali é passível de punição. Se eles não te falarem nada, ou se você perceber ali que você foi banido injustamente, o que você vai fazer? Você vai reunir todas essas provas que você tem e você pode ir até o PROCON, fazer uma reclamação, ou você pode procurar o juizado especial civil da sua cidade ou um advogado que vai te auxiliar com tudo, a ingressar com o processo, a ver se realmente aquela punição que você sofreu foi justa e, no caso, se for injusta, você ter a sua conta de volta, porque aí a desenvolvedora dos jogos ela vai ter que provar de alguma maneira ali, o problema é dela, ela deu um jeito de provar que você estava trapaceando. Com isso, se você tiver certo, você vai ter a sua conta restituída e ainda pode ganhar uma indenização por danos morais. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.